Vamos dar continuidade aí nas nossas videoaulas, né? E com o nosso Senec Home Learning. Daremos continuidade aí na nossa introdução à química orgânica. Só relembrando alguns conceitos aí que são importantes e para ficar cada vez mais fixado aqui na nossa cabeça. Química orgânica. A química orgânica, há muitos anos atrás, que surgiu essa expressão. Era a química aí dos compostos orgânicos, que a gente ouviu já na última aula, para indicar as substâncias produzidas por organismos vivos. Era tal lá da teoria da força vital. A gente sabe que a teoria da força vital caiu quando um composto orgânico, qual composto? A ureia que era obtida a partir da urina, onde ela existe devido à degradação de proteínas do organismo, que é esta moléculazinha aqui, a ureia, ela foi sintetizada a primeira vez, né, a partir do cianato de amônio, onde o Friedrich Euler conseguiu fazer essa sintetização em 1828. Então, ele conseguiu, a partir de um composto inorgânico, produzir um composto orgânico, então pôs um prego aí na tampa do caixão da química orgânica que acreditava que era a química dos compostos vivos, a teoria aí do vitalismo, né? A partir dessa observação, define-se química orgânica como sendo a parte da química que estuda os compostos do elemento químico carbono. Por que eu retomei isso? Porque é importante a gente gravar alguns conceitos. Existem substâncias como monóxido de carbono, esse COzinho aqui, o dióxido de carbono, CO2, o ácido carbônico e demais carbonatos. Sempre que aparecer esse CO3 aqui com um negativinho 2 aqui, quer dizer que ele está com 2 elétrons a mais, é um carbonato, ou o cianato de hidrogênio, ou qualquer outro cianeto, o cianeto de hidrogênio, ou qualquer um outro cianeto, esse CNzinho aqui, ou o carbono diamante, o carbono grafite, eles não são considerados aí compostos orgânicos, eles não entram aí na química orgânica. Alguns elementos formam praticamente todos os compostos orgânicos. Lembra lá do Chomps, tá? Só que dentro desses elementos existem os organógenos, que é aqui o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, que são os chamados organógenos. Eles que sempre aparecem aí nos compostos orgânicos. Em menos quantidade, o fósforo e o enxofre. E também aparecem em compostos orgânicos os halogênios, só que aí com bem menos frequência. Então já conseguimos começar a entender por quais elementos que são formados os compostos orgânicos, né? Os Chomps e os halogênios. As fórmulas planas das substâncias orgânicas são grandes. Por quê? O carbono tem lá um dos postulados de Kekulé, ele forma cadeias, ele liga um com o outro e formam grandes cadeias. Então você tem fórmulas planas aí grandes, sendo comum representá-las na forma simplificada ou condensada. Vamos ver como que isso é útil? Olha aqui uma forma estrutural plana. Olha como que ela demonstra certinho as ligações. Temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Só adiante iremos aprender a dar nomenclatura, só para ficar mais fácil da gente estar lidando aqui com isso. Aqui é o butano, né? 1, 2, 3, 4 carbonos. Mas ele está especificando cada ligaçãozinha que ele faz e mostrando aí os hidrogênios. Pensa em uma fórmula maior, uma cadeia grande, como seria difícil estar traduzindo isso aí para o papel, né? Agora, olha aqui, 1, 2 e mais esse OH aqui, nós temos aqui a forma do etanol. Essa é uma forma plana. Olha uma forma estrutural condensada. O mesmo butano que eu tenho aqui na forma estrutural plana, eu tenho aqui na forma estrutural condensada. Por isso, já se percebe como que as estruturais condensadas são úteis. Como que eu tenho mais facilidade de pôr isso no papel para mim estar entendendo o que eu estou falando. Olha só, o mesmo etanol que eu tenho aqui do lado também. Olha como que ficou mais simples. Outro exemplo aqui
de fórmula estrutural plana e condensada. Olha aí, são as mesmas substâncias. A única diferença é que eu estou suprimindo aqui as ligações dos hidrogênios. Eu sei que aqui tem 3 hidrogênios ligados a esse carbono, porque eu coloquei H3. É essa a utilidade de fazer as fórmulas condensadas. Forma estrutural plana aqui desse composto. Olha aqui do lado, há o mesmo composto, só que uma forma mais condensada ainda, mais simples de estar representando, que é de traço ou bastões. Aqui eu sei que em cada uma dessas quinas, 1, 2, 3, 4, 5 quinas, são 5 carbonos que eu tenho aqui. Ó, os mesmos carbonos estão aparecendo aqui do lado. E eu sei que cada carbono faz 4 ligações lá pelo que eu já aprendi dos postulados de Kekulé. Então eu sei que cada um desses carbonos tem ligações com 2 hidrogênios aqui para poder formar as 4 ligações. Assim, a hora que eu começo a ler dessa forma a fórmula estrutural de traço e bastões, eu não preciso gastar tanto tempo e não preciso deixar tão poluída a imagem ali das fórmulas estruturais no caderno, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é um ciclo pentano. Não é importante ainda a gente aprender os nomes dessas estruturas, mas é só para saber, o mesmo ciclo pentano que eu tenho aqui é esse ciclo pentano que eu tenho aqui do lado. Tá? A diferença é que uma eu estou representando pela fórmula estrutural plana e a outra pela fórmula estrutural de traços ou bastões. Mais um exemplo e olha a diferença. Olha que bagunçado, olha quantos traços, olha quantas letras. A partir de agora eu consigo usar a estrutural de traços ou bastões e quer dizer a mesma coisa. Vamos contar os carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar aqui na estrutural plana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que cada um desses carbonos tem que fazer 4 ligações, então eu conto, ó, 1, 2 ligações, então falta 2 hidrogênios. Aqui, 3, 4. Aqui tem 3 ligações, então com mais uma, 5 hidrogênios. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que são os hidrogênios que eu tenho aqui. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a mesma coisa. Então, não há necessidade de escrever a forma estrutural plana. Talvez no começo é importante aí para você estar pegando o jeito de estar desenhando as fórmulas estruturais, mas assim que você se sentir seguro, pode estar fazendo a forma estrutural de traço ou bastões aí, que você está representando a mesma estrutura. Observe que na substância abaixo, aqui, ó, nós temos um átomo diferente no meio da cadeia. E esse átomo diferente é o que é chamado de heteroátomo. Tá? Aqui eu tenho o butanoato de butila, é essa primeira estrutura aqui, que é o que dá o cheiro, a essência do abacaxi. Perceba que aqui eu tenho carbono, 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 sai essa ramificaçãozinha com a dupla ligação aqui para oxigênio, aí eu continuo aqui, ó, seguindo a cadeia. Um átomo de oxigênio, um heteroátomo, um átomo diferente e continua a cadeia de carbono. Eu dou a esse átomo aqui o nome de heteroátomo. Esse outro aqui fora não. Esse aqui é uma ramificação. A cadeia não continua a partir dele, continua a partir desse um que está mais abaixo. Olha aqui na vitamina C, no ácido ascórbico, nós temos isso também, onde um átomo de oxigênio está ligado no meio de outros átomos de carbono. Então eu chamo esses átomos de heteroátomos. Guarde esse conceito, porque vai ser mais importante aí para frente. Está aí representado o átomo heteroátomo. Temos aqui a trimetilamina. A trimetilamina é a substância que dá o cheiro, o odor característico de peixe, tá? Vemos aqui que aqui também tem um heteroátomo. O heteroátomo ele se apresenta entre átomos de carbono. E isso acontece. Olha aqui, no caso, o nitrogênio que dá continuidade aí à cadeia. Cadeia carbônica. O que é então uma cadeia carbônica? É a estrutura formada por todos os átomos de carbono e heteroátomos. Então aqui eu tenho uma cadeia carbônica,
Aqui eu tenho outra cadeia carbônica. Uma cadeia carbônica, então, é constituída por todos os átomos de carbono e todos os heteroátomos. Então, como que eu represento a cadeia carbônica aqui? Olha aí, a primeira cadeia aqui em cima, estou mostrando todos os átomos de carbono e o heteroátomo. E aqui de baixo, a mesma coisa, todos os átomos de carbono, não havia heteroátomos. Essa aí que é a cadeia principal. Tudo que sai daqui, que não é carbono, não é o heteroátomo, vai ser algum tipo de ramificação ou um átomo ligado ali, um hidrogênio ou qualquer outro elemento. Ácido acetil salicílico. Aí a nossa vitamina... Não é a vitamina C. O ácido acetil salicílico é o princípio aí da aspirina ou do AS infantil aí. Olha a cadeia carbônica do ácido acetil salicílico. Olha a diferença. Percebe que o que é a cadeia carbônica? É a junção de todos os carbonos mais heteroátomos. Sem os outros átomos, eu revelo aí a cadeia carbônica do ácido acetil salicílico. Podemos classificar um átomo de carbono, isso aí a gente também já conversou na última aula, em uma cadeia carbônica quanto ao número de outros átomos de carbono ligados diretamente a ele. Então, vamos representar aí os carbonos primários, ou seja, carbonos que estão ligados com apenas um carbono. Olha aí, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos primários. E secundários são os carbonos que estão ligados a outros 2 carbonos. Aqui temos ele tem uma ligação com um carbono e uma ligação com o outro, então ele é secundário. Aqui ele tem uma dupla ligação com um carbono, mas conta como um carbono que ele está ligado. Ele está ligado 2 vezes com o mesmo carbono. E aqui uma ligação com o outro, então ele também é um carbono secundário. E esse também que está ligado a um carbono e mais um, também é um carbono secundário. Um carbono terciário são os carbonos que estão ligados a 3 carbonos. Perceba que esse primeiro aqui, 1, 2, 3. E este, 1, 2, 3. E a dupla? Conta quantos carbonos ele está ligado e não quantas ligações que ele faz com o carbono. Então, ele é um terciário. E aqui, o único carbono quaternário que aparece aqui nessa fórmula química. 1, 2, 3, 4 carbonos ligados a ele. O benzeno. O benzeno é um composto bastante importante. Nós iremos entender o porquê disso, que ele forma inúmeros compostos, né? Então, é muito importante saber o que é o benzeno. O benzeno é esse camaradinho aí, simpático. Ele é um ciclo, ele é fechado nele mesmo e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. O que é a característica do benzeno? Ele é um líquido incolor, ele é muito inflamável e ele tem um odor característico. É um odor semelhante ao de álcool, porém adocicado. Tá? O benzeno aí, ele pode intoxicar se você sentir muito os vapores de benzeno. Perceba o seguinte, a alternação entre as ligações do carbono, essa alterna. Eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Mas qual que está certo? Repare que essa daqui é dupla. E nessa representação em amarelo aqui, é simples. Qual que está correta? As duas. Por quê? Existem as duas formas do benzeno? Não. É que essas ligações duplas, ela é o que nós chamamos de ressoantes. Elas ficam saltando. Desmancha aqui, faz uma dupla aqui. Desmancha aqui, faz uma dupla aqui. Então, você vai ter ela girando as duplas, alternando com as simples. Tá ok? Olha aqui, isso é a chamada ressonância do benzeno. Olha aqui o que acontece. Perceba que elas ficam girando, mudando de posição. Por isso, o mais adequado é representar como um círculo aqui no centro desse anel. Aqui a forma de bastão condensada aqui. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quinas. Cada uma representa um carbono.
E com esse círculo aqui no meio, eu sei que tem ali as ligações duplas ressoantes, que elas ficam mudando ali de posição. Em função dessa ressonância, esta é a representação do benzeno. A forma abaixo representa o ácido acetil salicílico. Olha só, o ácido acetil salicílico, ele tem um anel benzênico. É o princípio aí da aspirina. É um composto dito aromático. Por quê? O primeiro composto e o mais simples aí dos compostos aromáticos é o benzeno. E que, como eu já disse, tem um odor característico. O aroma das uvas se deve, entre outras substâncias, aí a um composto aromático, tá? É o antranilato de metila, que dá o cheiro característico, aí, o odor característico das uvas. E é um composto aromático. Devido às diversas formas de cadeias carbônicas, podemos associar uma classificação. Quanto à presença do ciclo, daí nós chamamos de abertas. Ó, é bem simples de você perceber, ela tem duas pontas ou mais com suas ramificações, e as fechadas, que ela fecha em um anel nela mesma. Possuem extremidades, as abertas, e não possuem as fechadas. Quanto à presença de heteroátomos, aí nós chamamos de homogênea e heterogênea. Homogênea na cadeia só tem carbono, não tem heteroátomo, e heterogêneas, como o nome sugere, tem um heteroátomo aí no meio da cadeia. Quanto à presença da insaturação. O que é uma insaturação? Uma cadeia saturada, você só tem ligações simples. E uma insaturada, você tem pelo menos aí na cadeia uma ligação dupla ou tripla. Então, saturada, só ligações simples, e insaturada, ligações duplas ou triplas na cadeia e não em ramificações. Quanto à presença de ramificações, temos cadeias normais, em qual não aparecem ramificações, e temos as cadeias ramificadas que aparecem ramificações. Então, as normais possuem apenas duas extremidades e as ramificadas possuem mais de duas extremidades. Quanto à aromaticidade, você vai ter as cadeias acíclicas ou alicíclica, que não é aromática, e tem as cadeias aromáticas que apresenta lá o anel benzênico. As cadeias aromáticas que possuem um único grupo benzênico são classificadas como mononucleares. Olha aqui, o benzeno, o ácido acetil salicílico, eles têm um núcleo benzênico ali, então chamam de mononucleares. As cadeias aromáticas que possuem vários grupos benzênicos são classificadas como polinucleares. E essas polinucleares, que têm 2 ou mais núcleos benzênicos, podem ser com núcleos isolados. Perceba que esse carbono que está aqui, ele não participa dessa cadeia. E esses dois são ligados entre si. Então, os núcleos são separados. Aqui nessa não. O mesmo carbono que faz parte do primeiro anel benzênico faz parte do segundo. Então, eu chamo aí de núcleos condensados, ok? Galerinha, aquela piadinha sem graça que eu contei, que o carbono disse que quando foi preso, tem direito a 4 ligações, senão quebra essa cadeia. Então, lembre-se sempre que o carbono faz 4 ligações, ele pode fazer ligações duplas, triplas ou simples, tá? E ele se une formando cadeias. São os postulados aí de Kekulé. Preciso que vocês façam as atividades, que vai estar aí no post específico explicando sobre elas, e enviem lá no meu e-mail. Estarei em horário de aula online para poder tirar alguma dúvida com vocês. Qualquer coisa, entre em contato pelo Senec Digital, ou por e-mail, por WhatsApp. Entre em contato comigo que eu vou estar fazendo o possível para ajudar vocês se surgir alguma dúvida. Façam a tarefa e enviem aí para mim no meu e-mail. Até a próxima!